E aí, jovens nerds, tudo beleza? Bem, se você não está vivendo em uma realidade alternativa criada pela Wanda, você deve saber que recentemente estreou no Disney Plus a minissérie WandaVision, a primeira série de TV da Marvel que está integrada ao UCM, ao universo cinematográfico da Marvel. Ou seja, ela está conectada com os filmes, do universo Marvel. Bem, a série acabou de estrear e eu já tive a oportunidade de assistir os 2 primeiros episódios, que saíram juntos. Daqui pra frente, a série será exibida com um episódio por semana, ao todo tendo 9 episódios. Então vamos aqui fazer a review do que eu achei, do primeiro episódio dessa série, que eu já de antemão digo que achei sensacional. A nova proposta dessa série é encantadora e diferente de tudo que a gente já viu sendo explorado no universo Marvel, And they lived happily ever after. Oh, this is gonna be a gas! Wanda Maximoff é uma mulher com poderes psíquicos e de levitação de objetos, além de alteração de realidades. É considerada uma das heroínas mais poderosas da Marvel. E Visão é um androide com inteligência sobre-humana, criado a partir de um sistema de inteligência artificial de Tony Stark, E que, apesar de ter todas as funções motoras de um ser humano, ele não possui as mesmas funções orgânicas e fisiológicas, como, por exemplo, não precisa se alimentar. Porém, por ter sido visto como uma ameaça à sociedade, ele simplesmente quer viver como um humano, para ter uma vida comum e pacata. Ao contrário do seu nêmesis, que foi o Ultron, que aparece no filme, o qual ambos os personagens foram apresentados, Vingadores Era de Ultron. E sua trajetória foi contada ao longo dos filmes Capitão América Guerra Civil e os 2 últimos Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato. WandaVision se passa após os eventos de Vingadores Ultimato e mostra a dificuldade de Wanda em lidar com o trauma de perder Visão, que foi morto na guerra por Thanos. De cara, apesar de toda a leveza da história, a gente sabe que tem alguma coisa estranha acontecendo ali naquela vida pacata do casal Wanda e Visão, já que mistérios começam a aparecer quando eles veem uma data marcada no calendário com um coraçãozinho e eles nem conseguem se lembrar que data é aquela especial para a qual eles deveriam estar preparados, Bem, o mais interessante acerca de WandaVision é que a série procura simular a estética e a linguagem das sitcoms norte-americanas dos anos 50. Para quem não sabe, sitcom é um termo que vem do inglês e significa situation comedy, ou para o português, comédia de situação, que é um estilo, um formato bem característico nos Estados Unidos das séries de comédia da TV. As sitcoms se caracterizam por girar em torno de uma família ou de um grupo de amigos e retratar situações triviais do cotidiano desses personagens, Geralmente com narrativas bem leves, que tendem a tratar temas e conflitos que sejam acessíveis para um público geral, não tendo tantas cenas de violência ou de questões muito tensas, Por muito tempo, as sitcoms se tornaram até grandes exemplos de um entretenimento para toda a família, WandaVision, por exemplo, se inspira muito, em séries como A Feiticeira e Ginny é um Gênio, sitcoms da década de 60 que eram absolutamente acessíveis para toda a família, Nas décadas seguintes, as sitcoms foram sendo protagonizadas por personagens mais ambíguos e ter um tipo de humor até mais ácido, e já não mais acessível ao público mais jovem.
Uma característica técnica bem marcante das sitcoms é que elas eram gravadas como se fossem peças de teatro, né? Já que havia uma plateia ao vivo que reagia, né, às piadas e aos eventos das séries, né? E era dessa plateia que a gente ouvia, né, risadas, né, gargalhadas e aplausos. A partir da década de 60, os produtores começaram a utilizar de equipamentos, né, de aparelhos para reproduzir gravações de risadas e aplausos, né, e não mais realmente uma plateia ao vivo. Ou seja, uma característica marcante das sitcoms é que os atores contracenam em ambientes interiores, né, especialmente construídos, né, para aquela série, e apenas um lado, né, desse interior é feito, né, já que do outro lado se encontram os câmeras, os iluminadores, o diretor, ou no caso a plateia ao vivo, né, quando ainda existia. Como se fosse realmente uma apresentação em um palco, né? É quase como se estivéssemos vendo uma peça de teatro gravada, né? E por apenas uma parte do cenário ser construída, né, e não a outra do lado oposto, né, como se fosse uma casa em que você fizesse um corte transversal e só pudesse ver uma das metades, né, desses ambientes, né, desses interiores, casas, apartamentos, etc. Por isso a câmera ela não tinha vários pontos de vista e não era dinâmica, né? Geralmente essas séries utilizavam apenas de 1 a 3 câmeras. E WandaVision reproduz com bastante eficácia, né, essa linguagem, né, tendo apenas 3 câmeras, né, para filmar todas as cenas. Você pode perceber que existe uma câmera central ali, né, paralela ao eixo do cenário. As 2 câmeras, né, uma de cada lado com uma certa angulação, né, uma à esquerda, captando as ações mais para a direita, e uma à direita, captando as ações mais à esquerda, né? E a história toda transita apenas entre esses 3 enquadramentos, né? Isso a gente pode perceber com muita clareza em WandaVision. A abertura da série já começa com uma música tema, né, muito característica, né? Realmente parece que estamos vendo uma série dos anos 50 ou uma sitcom, né? Os créditos iniciais com aquela fonte tipográfica muito característica e essa abertura já contextualizando, né, o ambiente, né, da série, que é a vida da Wanda e do Visão depois de recém-casados e chegando ali à sua casa em um subúrbio de alguma cidade para morar juntos, né? Como se eles tivessem acabado de se mudar para aquele local, né? Interessante como o episódio já começa como se fosse uma televisão antiga ligando, né? Os diálogos também são muito bem construídos, né? Toda a expressão corporal dos atores, o modo como eles expressam as suas falas, né? O modo como as falas são escritas, tudo feito no sentido de realmente nos fazer mergulhar naquele estilo das sitcoms, né? E por se tratar de uma sitcom, no caso dos anos 50, né, nós temos então um casal super singelo, né, uma história super singela e leve e muito divertida, além de papéis de gênero ali muito bem delimitados, né, com o Visão sendo o homem que sai para trabalhar e a Wanda sendo a dona de casa incorrigível, né, e sendo muito feliz com essa vida que ela mesma, né, imaginou para si mesma, né. Chega a ser bastante divertidamente, né, irônico, né. A Wanda, que é a feiticeira escarlate, né, Wanda Maximoff, uma das personagens mais superpoderosas do universo da Marvel, né, ou seja, mais empoderadas, assumindo uma posição social, né, bem tradicional, né, de uma mulher dona de casa, né. Porque tudo que ela e o Visão querem é ser como os humanos e serem um casal comum que de vez em quando utilizam os seus poderes para resolver problemas que não teriam como ser resolvidos de outras formas, apenas para facilitar o seu dia a dia, né? Isso te lembra alguma série? Não só essa trama, né, de um casal tentando viver uma vida comum, com todos os problemas do dia a dia relacionados ao trabalho e
vida doméstica em situações triviais do cotidiano, como por exemplo tentar impressionar o seu chefe com um jantar agradável, né? Que é justamente aqui o conflito desse primeiro episódio, né? O Visão quer impressionar o chefe dele para que possa ter um cargo na empresa dele. Durante o jantar do chefe, eles também não conseguem se lembrar como se conheceram, de onde vieram ou onde se casaram. Ou seja, a presença dos vizinhos gera um conflito ali para que a gente comece a entender, né, o contexto em que a série se passa, né? Já que isso já atrai a atenção do espectador, né? Como assim um casal tão feliz e que se ama tanto não sabem coisas básicas como onde se conheceram ou de onde vieram, né? Interessante como até alguns dos efeitos especiais da série tentam simular, né, aquelas animaçõezinhas típicas daquela época, né? Como por exemplo quando o Visão vai disfarçar o seu rosto, né, de androide colocando um rosto humano, né, antes de poder sair de casa. E aí aparecem pequenos brilhinhos no rosto dele, né, daquele jeito bem típico de como seria feito, né, nos anos 50 essa cena, né? E ao final do episódio, né, a série acaba realmente sintetizando, né, o que torna de alguém um super-herói, né? Quando ao final do jantar o chefe do Visão acaba se engasgando, né, com a comida, né, que a Wanda preparou para eles, e Visão então usa os seus poderes especiais para salvar o chefe, para tirar da garganta dele o pedaço de comida entalado. E por causa desse ato, o chefe do Visão acaba simpatizando com ele, né, depois de uma noite super estranha, né, em que o casal estava todo atrapalhado e sem saber como receber o chefe da melhor maneira possível, né? E apesar de a maior parte da visita deles ter sido um desastre, ao final o Visão consegue ser admitido ao cargo, né, que o chefe tinha para ele. Então, através de um ato ali de altruísmo, né, ele acaba conseguindo ali ser admitido no emprego, admitido no cargo, né? Que é exatamente o que o super-herói faz, né? Salva as pessoas, né? Porém aqui, em uma situação muito mais comum e corriqueira que poderia acontecer ali na vida de qualquer pessoa, né? Não estamos vendo um super-herói salvando uma moça de ser assaltada por bandidos numa rua, ou salvando alguém de um incêndio no prédio, ou muito menos salvando uma cidade de uma invasão alienígena. Porém, Wanda salvou o seu chefe apenas impedindo que ele se sufocasse com o alimento, né? Uma forma bem minimalista, né, de se ater aos preceitos, né, ali do que o gênero de super-herói faz, né? Sendo que neste momento, né, percebemos que a reação da Senhora Hart, a esposa do chefe do Visão, é bem inverossímil e parece não coincidir com a gravidade da situação que está ocorrendo, né? O que deixa mais evidente que tudo que acontece nessa realidade é fruto da imaginação da Wanda, né? Tudo é controlado por ela. E de alguma forma a projeção da Wanda foi interrompida por algo que tornou o momento, né, constrangedor, já que neste exato momento ela parece olhar para o Visão com um olhar de cumplicidade e manda ele salvar o chefe, né? Como se isso não tivesse previsto no seu roteiro de atividades daquela noite, né? É uma cena bem estranha, falando de uma forma positiva, claro, e com certeza uma das cenas mais tensas do episódio. E se você quiser continuar vendo os nossos vídeos, não esqueça de seguir os 5 passos. Deixe o seu like, comente abaixo o que achou desse vídeo, também podendo dar dicas e sugestões para temas de próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos mais nerds e, nesse caso, também os seus amigos mais marveletes. Se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo as notificações. Um forte abraço e até a próxima!